Fala galera, vocês pediram e o Mister tá aqui para comentar a treta do dia. Mais uma treta entre o Mauro César e o Pilhado. E esse vídeo aqui é muito interessante, porque vão ter algumas dicas para a vida profissional de vocês, para a carreira de vocês, tá? Muito cuidado com esse tipo de postura que o Mauro César teve aqui. Mas vamos analisar. Olha o que aconteceu. Bem, vamos lá. Primeiro, um detalhe, uma correção. O Racing. Ele já começa dando uma cortada no Pilhado. Não, primeiro uma correção. E para contextualizar vocês, é que o Pilhado ele começou esse tópico, esse bloco aqui do programa, trazendo algumas estatísticas do Racing contra o Flamengo e por aí vai. Né? Aí o Mauro já começa, primeiro, uma correção. Né? Não é uma forma adequada de falar, mas como aqui é mídia, entretenimento, a galera do programa quer ver o pau torar. Olha o que acontece na sequência. Não chega à final desde 67. 58 anos. A semifinal, a última foi há 28 anos, que foi contra o Sporting Cristal. Olha a cara do Pilhado. Olha a cara do Pilhado. 6 décadas sem chegar à final e, consequentemente, sem ganhar o título, só ganhou uma vez. O Pilhado já ficou meio bolado pela forma que o Mauro falou. Mas como o Pilhado é um cara muito pragmático, com essa coisa de mídia, do entretenimento, ele releva, tá? Depois eu vou fazer um comentário também sobre o Mauro. O Mauro sabe também pra cima de quem ele cresce, tá? Eu até gosto dos comentários dele, mas esse tipo de coisa que ele faz aqui não é muito legal. Então cuidado com isso na vida profissional de vocês, tá? A Libertadores. Foi o primeiro argentino campeão do mundo e tal, mas depois não ganhou mais nada. Ganhou uma Supercopa em 88, né? Aí o Mauro começa explicando, e aí que vem a treta. Perdeu de 92 pro Cruzeiro e jogou no Pacaembu contra o Racing e acabou sendo eliminado. Essa 2020 não é bem assim não, né, Thiago? Em 2020 o Flamengo eliminado pelo Racing na pandemia, todo desfalcado o Flamengo, inclusive. Era o Racing do BKSS, o Flamengo do Rogério Ceni, cheio de problemas e eliminado. Antes o Pilhado tinha falado sobre que no momento que o Racing eliminou o Flamengo, acho que em 2021, foi o momento que o Ceni perdeu a moral com a torcida. Né? Acho que sim, perdeu, mas realmente, de fato, ele ficou pro ano seguinte e conquistou o Brasileirão, acho que se não me engano, em fevereiro, 25 de fevereiro, se não me falha a memória. Dos pênaltis pelo time argentino. Mas não é aquilo que acaba com o trabalho do Ceni, não. O Ceni, depois disso, ele reformula completamente o time do Flamengo, arranca para ganhar o Campeonato Brasileiro em fevereiro. Mas perde uma certa moral no ano seguinte. Também, Ou seja, depois disso, o Rogério teve o seu melhor momento no Flamengo. Quando ele remonta o time, Arão vira zagueiro, porque ele não tinha o Rodrigo Caio, o Diego vira volante, o Gabriel joga absurdamente bem. Olha o que o Pilhado vai falar. Joga absurdamente bem. Acho até que ele foi tá mais protagonista em vários jogos do que em 19, que ele dividia protagonismo. Ele assumiu vários jogos. O Gabriel foi fantástico naquela temporada, naquele campeonato. E o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. Aí mais adiante, ele é sacaneado quando o demitem depois de uma derrota para o Atlético por 2-1. O Flamengo todo esfacelado, jogadores convocados, o Arrascaeta voltando da Copa América, ainda perde um gol feito no final, né? E o Flamengo não contratava ninguém, porque está na pandemia, não tem dinheiro, não posso contratar. Não tinha jogador, faltava até jogador para compor algumas posições. Essa foi a história real do Rogério Ceni. A eliminação para o Racing foi o que causou esse impacto, tanto que ele não foi demitido, ele continuou e foi campeão brasileiro, né? E foi campeão carioca, e foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, e ainda ganhou uma Taça Guanabara de quebra. Isso tudo foi depois da derrota para o Racing. Aí é uma diferença de opinião minha e sua. Eu acho que o Rogério perdeu a moral com a torcida do Flamengo na Libertadores. Não é opinião, é informação. Não é opinião, uma informação. Pô, pera aí, tem um certo grau de subjetividade nisso também. Olha a cara do Pilhado. O Pilhado já estava bolado ali do outro take, de quando o Mauro César mandou aquela de primeiro uma correção, né? O Pilhado já estava aqui, ó, meio que acatando e tal, né, para efeitos do programa e tal. O Pilhado engole muito sapo. Ele é um cara muito pragmático, essa coisa de entretenimento, ganhar dinheiro. Mas olha a cara do Pilhado. Olha o que vai acontecer. Falou que ali... Informação sua, Mauro. A minha é outra. Dezembro, eu tô colocando informação, não é opinião. Em dezembro... Sim, mas por que você acha que o Rogério Ceni foi demitido, sendo campeão brasileiro? Porque ele perdeu pro Racing, que era muito mais fraco na Libertadores. Errou, a informação tá errada. Você falou que em dezembro o Flamengo... Tá errada pra você, Mauro, não pra mim. Ou vamos falar junto, não vai chegar a lugar nenhum. Ué, mas aí é mole pra você. Você começa a falar que eu tô dando uma informação errada. Em dezembro, o Flamengo foi eliminado pelo Racing. E o Rogério saiu no meio do ano só, e depois disso ele ganhou os títulos. Eu sei, mas ele perdeu muita da moral dele no Flamengo eliminado pelo Racing. É isso que eu tô falando. Foi a derrota pro Racing nos pênaltis que sepultou a passagem do Ceni pelo Flamengo. Isso foi depois. E aí a opinião minha. Ele foi da sacaneado. Ok. O Souza não joga, o Souza quebrou o maxilar. Aliás, eu vi torcedor do Flamengo cobrando do Pedro. Isso é uma covardia. E aí o Mauro leva para outro ponto, né? Então vamos recapitular. O Pilhado, ele começa aqui no bloco, ó, aqui na thumbnail dá pra gente acompanhar junto, ele vai trazendo os dados aqui do Racing, comenta dessa situação do Rogério. O Mauro, ele já entra com essa alfinetada de primeiro uma correção, vamos fazer uma correção. Então o Pilhado já fica com aquela cara ali de tá tendo que engolir seco ali, aguentar, beleza, política da boa vizinhança, vamos embora.
Daí, o Mauro tem esse negócio assim, novamente, eu até gosto dos comentários do Mauro e tal, assim, acho que o que ele traz é até interessante, mas a forma como ele se porta, eu não acho muito legal, tá? Eu não acho muito correta, porque ele faz isso aí que o Pilhado reclamou. Ele vai lá, faz um comentário, fala que é uma informação, dá uma cortada ali, que é uma informação errada e que não sei o quê, e aí quando o Pilhado vai lá e contra-ataca, fala, não, pô, peraí, não é bem assim, a informação é diferente, então ele discorda de você, então aí o Mauro já, não, mas a gente vai falar ao mesmo tempo e tal. O Mauro, ele tem esse perfil passivo-agressivo, tá? E muito cuidado com esse perfil de gente no ambiente profissional de trabalho de vocês, porque aqui é entretenimento. Então, para os donos aqui do canal, né, para o pessoal aí da Jovem Pan, eles querem mesmo que o pau tore mesmo, que isso dá repercussão na rede social. Eu estou fazendo uma análise aqui em cima disso. Então, para eles não estão nem aí. Mas, quando você sai do âmbito do entretenimento, da mídia, cuidado com esse tipo de atitude e cuidado com esse tipo de pessoa. Porque o Mauro, como ele é um cara que gosta de se posicionar como um cara, vamos dizer assim, polido, politicamente correto, muito corretinho, e de certa forma, assim, ele tenta ser um cara assim, muito correto e tal, mas ao mesmo tempo ele usa isso como se fosse um porrete para dar na cabeça das pessoas, né? Então ele dá uma esculachada, ele dá uma alfinetada, entendeu? Então assim, ele usa como se ele fosse de alguma forma tipo um bastião, assim, da moral, das atitudes corretas, e dá uma alfinetada e dá cortada, né? E quando rebatem ele já vai para outros âmbitos, né? Ele vai lá, não, mas espera aí, não vamos falar junto, não vamos chegar a lugar nenhum. Então assim, ele tem dessa coisa, e ele faz também outra coisa que eu não acho legal, é que ele sabe para cima de quem ele cresce. Ele não faria isso com o Benjamin Bard, por exemplo. Ele não faria. Né? Com o Neto, ele não faria. Né? Com Vanderlei Luxemburgo, ele não faria. Né? Ah, mas com o Pilhado. O Pilhado é um cara também que é chapa quente nesse sentido. Né? Tem esse perfil playboy, carioca, pá. Né? Esse estilo assim marrento, meio Romarinho. Então assim, só que no caso do Pilhado, o Pilhado é um cara muito pragmático para ganhar dinheiro, para entretenimento. Então, ele aceita. Quando o Mauro, né, volta e meia o Mauro faz esse tipo de coisa no programa, tá? E aí o Pilhado aceita, o que dá corte, dá audiência, mas assim, vai chegar um dia, tá, que eu acho que o Pilhado vai desabafar ao vivo, vocês vão voltar aqui nesse vídeo, vocês vão falar, cara, bem que você falou. Porque assim, essas coisas que o Mauro vai fazendo, eu não acho o Mauro um mau comentarista, né? O Mauro é um caso muito engraçado, porque quem torce para os outros times fala que ele só comenta a favor do Flamengo. E grande parte de quem é flamenguista fala que ele é contra o Flamengo. Né? Quando na verdade, gente, assim, vocês ficam projetando, vocês são muito ingênuos, vocês ficam projetando em pessoas que são pragmáticas as coisas de vocês, como vocês agiriam. Embora sim, existam repórteres e jornalistas que sigam sim uma linha mais assumidamente clubista, como o Donos da Bola lá no Rio de Janeiro, o pessoal do GV que faz lá, o Fernandão, o Amêndola, pô, muito bacana o programa deles, eles fazem essa coisa ali mais clubista, mas eles falam, eles brincam com isso, tem um tom de humor, eles não levam isso tão a sério. O Neto tem essa pegada dele, o Veloso às vezes é um pouco mais teimoso, mas o Neto puxa um pouco pro humor. A bancada ali da Renata Fã, né, aquele quadro do programa, quando tem lá o Dudracena, o Cicinho e o pessoal lá, o Ronaldão, o ex-goleiro do Corinthians. Então assim, mas por mais que ele tenha uma pegada clubista, tem um quê de comédia, de não se levar tanto a sério, é um pouco mais na zoeira. Né? Então, na prática, tirando esse contexto, a maioria desses jornalistas estão aí para eles, não querem saber do time. Eles querem saber do salário deles, eles querem saber do dinheiro deles. Eles não estão aí para ficar defendendo time nenhum. Vocês que ficam projetando nisso neles. Essas pessoas são mais pragmáticas. Foi que nem o negócio do Andrés Pereira. Sabe qual a polêmica do Andrés Pereira pro Palmeiras? Zero. O Andrés Pereira é um profissional. Você vai lá, o cara tá te pagando, você veste a camisa. Terminou de pagar, você vai para outro time e tchau. Não tem polêmica nenhuma. Tinha gente falando que, será que ele vai jogar? Não, inventar. Falaram aí que ele inventou uma lesão. Gente, não tem polêmica nenhuma. Ele não é ídolo do Flamengo. Ele era um contratado do Flamengo. Ele não tem uma identificação.
Quando é alguém que tem uma identificação, como era o caso do Gabigol, sim, a gente até entende, mas não era o caso do Andrés Pereira. E voltando para o caso de jornalistas, não fiquem projetando isso nos jornalistas. Eles são pragmáticos, eles estão aí para eles querem saber do salário deles, do dinheiro deles. Mesma coisa emissoras de TV. Porque tal emissora é muito corintiana, é muito flamenguista, é muito palmeirense. Gente, eles querem saber de quem dá ibope. Quando o time está em alta, se fala do time. Por exemplo, aqui na Jovem Pan, os 2 últimos anos, falou-se muito de Botafogo, porque Botafogo estava proeminente. Esse ano já quase não se fala mais. Agora, todo dia, praticamente todo dia, tem um bloco do Flamengo e do Palmeiras. E a Jovem Pan é uma emissora de São Paulo. Aí botaram o pilhado, o pessoal fala, é Flá TV e tal. Mas sim, é de certa forma para farmar a audiência do público rubro-negro, né? E também para farmar audiência, quando o Flamengo perde, a galera vai rir da cara do pilhado, né? Porque o cara gosta de dobrar a aposta, né? Fala lá que o Olímpia é horrível, que o Flamengo já estava classificado e por aí vai, né? Então, assim, essas pessoas são pragmáticas, elas querem saber de dinheiro. Voltando especificamente ao caso do Mauro, assim, poxa, eu até gosto dos comentários dele. As pessoas acham que ele está falando, quem é flamenguista acha que ele é contra, né? Muita gente, inclusive, depositou na conta dele a culpa da demissão do Dorival Júnior. É absurdo, isso não faz o menor sentido. O cara pensa isso é um idiota. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Falaram, foi por conta dele que demitiram o Dorival Júnior. Vê se pode. E quem não é flamenguista fala que ele só está falando por causa do Flamengo. Não é do jeito que vocês pensam. Os caras só querem saber deles, querem saber do dinheiro deles. Agora, essa atitude passiva-agressiva do Mauro e essa atitude dele por ser um cara que se posiciona como politicamente correto, ele sempre tenta se posicionar ali em relação a algumas pautas, ele se veste disso como se fosse uma armadura e pega um porrete na mão para dar na cabeça dos outros, entendeu? Tanto que se você reparar na bancada da Jovem Pan, quando ele já começa a ficar muito arisco assim, a galera assim já baixa a bola, já nem fala, tipo assim, deixa o Mauro, é o Mauro, deixa pra lá, deixa ele dar o showzinho dele. Porque não vale a pena. Só que o pilhado não tem sangue de barata. Por mais que ele seja pragmático, por uma questão de entretenimento, para ganhar dinheiro, ele, cara, chega uma hora que ele não aguenta, entendeu? E realmente, o que o Mauro faz, a forma com que o Mauro se comunica não é legal. Então, muito cuidado com isso no trabalho de vocês, tá, gente? Lembra? A língua é o chicote do rabo. Então, assim, cuidado, meu irmão. Cuidado com o que se fala. Muito cuidado, tá? Como vocês se posicionam, tá? Em reuniões, em ambientes. Eu sei que às vezes a gente está chateado ali com um colega de trabalho, a pessoa está vacilando, isso está te dando ali um problema, está te impedindo de atingir a sua meta. Mas, cara, cuidado com a forma como você se comunica, principalmente em fóruns abertos, assim, onde tem muita gente olhando, onde coisas que podem estar sendo gravadas, tá? Mas aqui é entretenimento, então pro dono da Jovem Pan, ele quer que o pau toque. Tanto que se vocês repararem... Ele jogasse com o braço quebrado, né? Aliás, o irmão Gustavo até já explicou a situação dele, que tem que esperar... O papo foi pra frente, entendeu? E aí nem voltaram nisso. Mas o Pilhado fez questão de se posicionar, e eu acho que o Pilhado fez certo, tá? Porque não foi legal o que o Mauro fez, tá bom? Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam, pode mandar mais sugestões. Tô voltando com tudo aí pro canal. E tem gameplay também, tô jogando Ready or Not. Vocês estão me ajudando muito aí, tem sido muito legal fazer as lives de gameplay com vocês, tá bom? Forte abraço, manda sua sugestão de conteúdo e chama o Mister. Vambora, rapaziada.